Oi, tudo bem? Hoje trouxe um conteúdo muito interessante e que muitas pessoas têm bastante curiosidade para saber. Se os cochilos durante o dia ajudam ou atrapalham a nossa vida e o nosso sono, né? Então, muitos pacientes, muitos alunos sempre me perguntam isso. E o cochilo de dia, né? E aquelas culturas em que as pessoas de fato fazem a siesta, né? Fazem um cochilinho lá antes de voltar ao trabalho, depois do almoço. Isso ajuda? Isso atrapalha o sono? Como que é isso? Então eu trouxe alguns dados para a gente conversar sobre isso e vou dividir a nossa conversa por faixas etárias, porque de verdade esta questão do cochilo ainda não é um consenso para algumas idades, mas a gente tem alguns dados interessantes de pensar. Em geral, né, com exceção dos bebês, os cochilos eles podem ser indicados, né, para reparação de bem-estar, né, para um bom funcionamento durante o dia, eles podem ser indicados para algumas populações na duração de menos de 30 minutos. Né? Então, como é que isso se dá, né, na literatura? Então, os bebezinhos, né, os bebezinhos ali de 16, 15 até 18 meses, né, eles têm uma necessidade maior de cochilos durante o dia. Quando o bebezinho é ainda bem bebezinho, a gente nem entende que o cochilo durante o dia é de fato um cochilo, né? Porque aquilo faz parte do ciclo de sono que aquele bebê precisa para se desenvolver. Então, quando a gente fala em bebês muito pequenos, essas noções que a gente tem do que é dentro de normal ou não, que a gente tem pro resto da população, para os bebezinhos muito pequenininhos isso nem vai ficar estabelecido, né? Mas para bebês um pouco maiores, aí a partir de 1 ano e meio, a gente sabe que eles têm uma necessidade ainda de cochilo diurno e os trabalhos, né? Então tem alguns trabalhos que apontam que esses cochilos, né, nesses bebês, cochilos mais curtos, também vão beneficiar alguns tipos de aprendizagem. Então, para os bebês, esses cochilos que acontecem, eles fazem parte do momento do neurodesenvolvimento que eles estão enfrentando, né? E é interessante porque quando o bebê tem aquisições bastante significativas, chega um momento do desenvolvimento dele que ele para de ter a necessidade de dormir durante o dia, né? E é muito interessante porque isso coincide com um salto bastante importante do desenvolvimento. Então, a gente não sabe se os bebês precisam dormir só porque precisam dormir por conta do seu neurodesenvolvimento, ou se de fato, né, eles dormem para que as aprendizagens aconteçam da melhor maneira possível, né? Acho que as duas coisas caminham um pouco conjuntamente, mas é um dado interessante a gente pensar que quando os bebês param, né, de ter essa necessidade de sono durante o dia, é quando de fato eles já fizeram aquisições bastante importantes sobre o desenvolvimento. Então, quando a gente fala de crianças muito pequenas, né, o cochilo tem um papel especial no seu desenvolvimento e aí é indiscutível o quanto que esses cochilos beneficiam, né, o neurodesenvolvimento dos bebês, tá certo? Quando a gente começa a abordar crianças um pouco maiores, né, então crianças já em idade escolar, né, e adolescentes, os trabalhos eles não são muito conclusivos, né, em dizer se os cochilos auxiliam, né, ajudam esses indivíduos no seu funcionamento diário ou não. O que a gente sabe é que adolescentes, por exemplo, que fazem cochilos muito longos ao longo da tarde, quando eles despertam, eles têm um funcionamento inferior a indivíduos, né, a adolescentes que não cochilam, né? Então, o que a gente sabe sobre isso é que o cochilo, se ele beneficiar a criança em idade escolar ou adolescente, ele também precisa ser um cochilo curto, de no máximo 30 minutos de duração. Cochilos muito longos, eles podem... Porque aí o sujeito vai entrar num ciclo de sono, né, maior do que deveria, tá certo? E aí, neurofisiologicamente, isso não beneficia o sujeito. Ele vai acordar mais prostrado, ele vai acordar com mais dificuldade, mais lentificado, e isso não ajuda, além do que cochilos de mais de 30 minutos de duração podem atrapalhar o sono, né, da noite.
tá certo? Então, e aí você, né, alguém pode pensar assim, nossa, mas eu cochilo à tarde, eu tenho lá 2 horas, 3 horas de cochilo à tarde e eu durmo muito bem à noite, né? Tem sujeitos que têm, de fato, este padrão, mas o que eu tô dizendo aqui é o que funciona e o que não funciona para a grande maioria das pessoas, tá bom? Os adultos, né, então o que a gente sabe sobre eles? Os sujeitos que têm uma privação crônica de sono, né? Então, por exemplo, sujeitos que trabalhem naquele sistema de turno, né, rotativo, ou que de fato trabalhem no período da noite, né, e durmam, e vão dormir ali no período da manhã. Então, são sujeitos que estão numa condição de privação de sono crônica. Para estes sujeitos, o que a literatura traz como cochilo reparador são de fato cochilos mais longos, né? São sujeitos que precisam de cochilos mais longos até para manter o equilíbrio, né, do próprio organismo, já que eles ficam muito privados de sono. Para outros sujeitos que não se enquadram nessas condições, né, o que se sabe é que os cochilos eles podem beneficiar, né, essa recuperação, esse estado de mais alerta ali no período da tarde, de maior produtividade, quando eles duram até 30 minutos. Tá? Com os idosos acontece a mesma coisa. Então, tem muitos trabalhos que vão falar da importância do cochilo para a vida do idoso, né? E aí, mas os trabalhos são categóricos em dizer que os cochilos de até 30 minutos eles beneficiam. E aí tem dados muito interessantes em relação aos idosos que vão relacionar os cochilos de até 30 minutos mais exercícios físicos programados, que esta junção, né, dessas duas intervenções nos hábitos de vida, eles promovem uma qualidade de vida bastante interessante, uma melhora, né, na qualidade de vida dos idosos. Então, idosos que dormem até 30 minutos de cochilo e que têm, né, na sua vida diária ali atividade física moderada, né, eles são idosos que vão ter um funcionamento melhor. Por outro lado, a gente tem um dado que é o seguinte: idosos que fazem muitos cochilos durante o dia, né? Então, aquele idoso que dorme muito durante o dia, quando essa população ela é estudada, isso traz um dado importante, que é idosos que dormem muito, geralmente são idosos que já têm um funcionamento cognitivo impactado, um funcionamento, né, cognitivo já mais diminuído, ou, né, existe uma correlação importante do sono excessivo durante o dia e vários cochilos durante o dia com depressão, né, dentre os idosos. Então isso é uma informação que é importante a gente ter quando a gente avalia um paciente, ou se você está ouvindo esse vídeo aí, né, em relação e pensa em alguém, né, que você conhece, alguém da sua família, enfim, é importante a gente considerar isso, né, os idosos saudáveis e os idosos que vão se beneficiar, eles vão dormir também aquele cochilinho de no máximo 30 minutos, e aí os idosos que dormem mais, isso pode já estar relacionado a um processo, né, depressivo ou já a um funcionamento cognitivo, né, inferior e já uma perda, né, importante aí dentre os idosos, a perda, né, de qualidade, de funcionamento, que a gente até espera que vá diminuir mesmo no envelhecimento normal, mas que nesses idosos que dormem muito, isso é um dado que chama atenção e que demanda investigação, tá certo? Então, em geral, a gente pode dizer que os cochilos, eles beneficiam o nosso funcionamento durante o dia? Sim, né? Para a grande maioria das pessoas e para pessoas que não têm distúrbios do sono, os cochilos de até 30 minutos, eles, né, podem trazer um benefício bem interessante em todas as faixas etárias. Quando a gente fala de bebezinhos, aí o tempo pode até ser maior, vai depender do momento, do neurodesenvolvimento em que essa criança tá. Agora, cochilos maiores do que isso, para adultos não privados de sono, para adolescentes, crianças em idade escolar ou idosos, não são indicados, tá bom? Então, tenta aí, se você faz cochilos durante o dia e percebe, né, que isso às vezes pode te deixar ou atrapalhar o teu sono da noite, né, ou às vezes você percebe que você levanta do cochilo mais indisposto do que, né, você estava antes de adormecer, repensa esse hábito, né, se você é um profissional de saúde também, monitora um pouquinho aí a agenda de cochilos dos teus pacientes, porque a literatura, né, é categórica em dizer que cochilos muito longos, eles já não beneficiam tanto a qualidade de vida como
esse cochilinho de 30 minutos. E aí tem dados bastante interessantes sobre isso em relação à produtividade, esses países que têm isso como uma questão, né, cultural também, tem uma promoção desta ideia, né? Isso é bacana, desde que a gente não ultrapasse esse tempo, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou, se foi interessante, se você achou legal, curte esse vídeo, pode se inscrever no meu canal, sempre tem coisas novas por aqui. E a gente se vê. Um beijo!